Satanás nunca foi anjo de luz, nunca se chamou Lúcifer e nunca foi um adorador. Para nós chegarmos a essa conclusão, eu vou usar apenas uma regra, que é a regra fundamental da hermenêutica, que diz que a Bíblia mesmo se explica, ela se auto-interpreta e nunca se contradiz. Então, trazendo essa regra de interpretação bíblica, onde a própria Escritura se explica, ela não precisa de elementos externos e ela nunca se contradiz, nós vamos chegar a essa conclusão. Eu peço que você tenha um pouquinho de paciência e fique até o final desse vídeo para a gente quebrar esse mito que foi criado na Idade Média. É verdade, esse mito, isso é um mito, que se chamou Lúcifer, ou se chama, né? Ou que ele foi um anjo, um adorador. Foi um mito criado na Idade Média. Isso não vem desde lá dos pais da igreja, isso não vem do judaísmo, isso foi criado na Idade Média. E a gente vai tentar entender se isso é verdade ou é mito através da Escritura, nessa regra fundamental. Então, lembra da regra fundamental da hermenêutica, essa regra fundamental e mais 5. A regra fundamental diz: a Bíblia se auto-explica, ela não precisa de interpretação externa, ela se auto-explica, ela se auto-interpreta. Então, ou seja, tudo que nós precisamos aprender da Bíblia está na Bíblia. Se não está na Bíblia, então não vale para nós. E aí a gente vai chegar lá. Todas as suas dúvidas serão tiradas ao longo dessa explanação. Vamos começar? Vamos lá, João capítulo 8, verso 44, Jesus faz uma afirmação sobre o diabo. Ele diz assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Agora olha o que Jesus fala sobre ele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Eu vou parar aqui, ainda tem uma partezinha do texto, né? Mas eu vou me ater apenas a essa afirmação de Jesus sobre o diabo. Ele disse: ele foi assassino desde o princípio, então desde o começo, e jamais se apoiou na verdade. Então, se o diabo é assassino desde o princípio, nunca houve nele bondade. E aí Jesus vai e assevera o que está dizendo: jamais, em nenhum tempo, nunca, em nenhum milésimo de tempo, houve verdade nele. Então, se não houve verdade nele, então não existe história para o diabo de queda. O diabo não caiu. Agora, se o diabo tivesse sido criado como algo bom, o diabo foi criado como uma pessoa boa, uma natureza boa, e caiu, Jesus jamais teria dito isso dele. Então, se Jesus fez essa afirmação, e é claro, querido, eu preciso abrir um parênteses, a Bíblia não vai explicar tudo que é celestial para nós, né? Nesse vídeo também não vou conseguir explicar tudo para você. Jesus falou assim em um determinado momento, lá no Evangelho de João, com seus discípulos, ele disse bem assim: olha, se falando das coisas terrenas já não me compreendeis, quanto mais se eu vos falar das coisas celestiais. Então você vê, nós não temos tanta capacidade para compreender e até aceitar algumas verdades celestiais. Então a Bíblia, ela não vai querer esgotar esse assunto. Então eu e você precisamos nos ater apenas ao que a Escritura diz. Se ela não diz além disso, então não adianta elocubrar, não adianta a gente ficar pensando, buscando fonte externa, que não adianta. Eu e você, se somos cristãos, é a Bíblia o que ela diz. E aí, o texto de João, Jesus está afirmando que o diabo, ele é assassino desde o princípio. Então, desde o seu começo, ele nunca foi bom. Até porque Jesus disse, jamais se apoiou na verdade. Então, jamais é nunca, em nenhum tempo, em nenhum momento. E aí existem dois textos bíblicos que nós vamos trabalhar eles aqui agora, que é o de Isaías capítulo 14 e o de Ezequiel capítulo 28, e nós vamos ler esses textos e nós vamos encontrar outros personagens nele. É claro, eu preciso falar isso para você, Isaías capítulo 14, existe um destinatário para a mensagem. Deus pega o profeta Isaías
para falar contra o rei da Babilônia. Então toda a mensagem aqui falada é para o rei da Babilônia. Todo o texto de Isaías 14, começando ali no verso 3 até o verso 23, esses versículos, esses 20 versículos são para o rei da Babilônia. Não fala o nome, mas aqui os teólogos são consensuais em dizer que o rei é Nabucodonosor II. Então, e o texto de Ezequiel 28 vai falar claramente contra o rei de Tiro. Então entenda, Deus quis falar com essas pessoas específicas, ela tem um destinatário, tem um endereço para chegar, é o rei da Babilônia. E se existe algum personagem que Deus está fazendo uma alusão por causa desse camarada, esse personagem não é o diabo, a gente vai ver no texto. Por quê? Se é o diabo, tem que ter algum outro texto que diga a mesma coisa sobre ele. Se o texto fala apenas aqui e não tem mais nenhum texto que diga que o diabo está nessa condição, então ele não serve. Porque nas regras da interpretação bíblica, na exegese, na hermenêutica, parecem palavras difíceis, mas é uma coisa simples de a gente, que todo cristão deveria saber e estudar sobre isso. Não cabe elucubração sobre o diabo aqui, porque não vamos encontrar textos sobre o diabo nesses dois textos, Isaías 14, Ezequiel 28. Então vamos ao texto de Isaías 14, eu quero ler com você do verso 9, vou fazer aqui 8 abordagens, do verso 9 até o 20. E em cada abordagem nós vamos encontrar um outro personagem que não tem nada a ver com o diabo, nada, mas absolutamente nada. E aí, se nesse texto nós encontrarmos esse outro personagem, a gente vai ver se tem textos na Bíblia sobre ele. Tendo, pode ser que, eu não estou afirmando que é sobre ele, pode ser que Deus usou então, neste texto, para falar com aquele rei, usou a figura de um outro rei. Sacou? Porque é o seguinte, quem foi Nabucodonosor? Quem foi esse rei da Babilônia? Se você estudar um pouquinho, você vai ver que esse rei foi o maior rei do seu tempo, o mais poderoso, aquele que todo mundo conhecia, aquele que abalava reinos, que fez tremer terra, era o cara falado em seu tempo. Então Deus traz uma palavra para ele, e se, de novo, me entenda, se Deus quer fazer alusão a alguém sobre esse rei, Deus vai usar alguém na mesma condição. Qual condição? Outro rei, humano, alguém para fazer uma alusão, uma comparação com este rei. E a gente vai ver isso no texto. Vamos lá, vamos ler o texto? O texto de Isaías 14, é bom você estar com uma Bíblia aí para anotar. Diz assim, Isaías 14, verso 9. Começa no 3, mas eu vou pegar só os textos que, na minha leitura, fazem alusão a outro rei, também de um grande porte, e que passou por essas condições aqui, tá bom? Vamos lá, verso 9. Nas profundezas, o Sheol aqui é mundo dos mortos e não inferno. Tem muita gente que acha que é inferno, né? Sheol é usado no Antigo Testamento para inferno apenas 3 vezes. Na maioria das outras vezes, é se referindo ao túmulo, sepultura ou a região dos mortos. E aqui eu só não vou me ater a isso porque o vídeo vai ficar longo. Quer dizer, ele já vai ficar longo, mas eu não quero que fique tão longo. Então, Sheol aqui é mundo dos mortos. Então, na profundeza, o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegares. Entenda, está falando para o rei da Babilônia. Consensualmente pelos teólogos, Nabucodonosor II. Mas tem um outro rei, que ao chegar no mundo dos mortos, o mundo dos mortos se agitou com ele. Por tua causa, o além desperta os espíritos dos mortos, todos os príncipes e governantes da terra, e faz levantar os seus tronos a todos os reis das nações. Todos eles se interpelam e questionam. Entenda agora, quem que interpela, quem que questiona? Os reis que estão mortos. Então imagina, reis que foram mortos por Nabucodonosor, o grande daquele tempo, o poderoso, e agora vê ele chegando na mesma condição deles. Então todas as falas a partir de agora, entenda, é uma ironia.
Todas as falas são irônicas e nós vamos ver essa ironia na fala com esse rei. E se Deus quis mostrar outro personagem, a fala também é irônica para esse outro personagem. Grande rei humano que morreu e abalou a região dos mortos. Você já deve estar imaginando quem é, né? O texto continua dizendo assim: todos eles se interpelam e questionam. Então, também tu foste abatido como nós e acabaste na mesma condição que estamos? Vamos lá, pergunta comigo: que outro rei, o maior de todos, o que abala reinos, que treme terra, morreu e causou escândalo? Foi uma morte que causou escândalo. Qual outro rei causou esse escândalo quando chegou na região dos mortos? Você tem uma noção? Vou mostrar para você lá em Efésios. Se você tiver com a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, de 8 a 10, vai mostrar este outro rei. Olha só o que diz Efésios 4, de 8 a 10. Por isso é que foi declarado, quando ele, Jesus, subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu para as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Então, por analogia, se um rei humano muito poderoso que morreu e causou escândalo na região dos mortos, a analogia tem que ser com um rei na mesma condição. Que rei foi esse que desceu à região dos mortos? Jesus. Ele morreu, só que ele ressuscitou. E aqui o apóstolo Paulo entendeu que o Salmo 68, que fala isso aqui, o Salmo 68 era um salmo então messiânico, estava falando de Jesus. Então Jesus desceu. Existe algum versículo bíblico que diz que o diabo desceu à região dos mortos? Não tem. Então não é o diabo, mas Jesus desceu. Mas vamos continuar vendo para ver se a gente consegue chegar a essa conclusão de que é mesmo Jesus? Vamos lá. O verso 12 diz assim: como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Agora uma pausa rapidinho. Tem alguma versão bíblica que vai colocar, por exemplo, essa que eu uso é a King James atualizada. A King James de 1611, ela já não usa filho da alva. Aqui ela atualizou, ela entendeu que não é Lúcifer, porque na 1611 está escrito Lúcifer. Lá está perguntando, como foi que caíste do céu, ó Lúcifer? Mas o que é Lúcifer? Lúcifer é uma palavra que quando foi traduzido, entenda isso aqui, ó, a Bíblia, a nossa Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse em português. Mas antes de Cristo, ela foi traduzida para o grego, não o Novo Testamento, lógico, né? O Antigo Testamento foi traduzido para o grego, chamado Septuaginta. E aí, mais 300 anos depois de Cristo, mais ou menos, né, em torno de, São Jerônimo pegou e traduziu a Septuaginta para o latim e aproveitou para pegar os escritos também do Novo Testamento, alguns que já tinham, já tinha todos, né, óbvio. Ele pegou os escritos também do Novo Testamento e traduziu todos para o latim. Essa é chamada de Vulgata, a Vulgata Latina. Então, São Jerônimo, traduzindo, pegou o que estava no original em grego, lux feros, que é portador de luz, né? Aquele que carrega a luz, que é o que está aqui, filho da alva. Vou já explicar para você o que é filho da alva lá no tempo de Isaías, tá bom? E ele pegou lux feros e traduziu para o latim, para o nome Lúcifer, que significa portador de luz, aquele que carrega luz, ou filho da alva, ou brilhante estrela da manhã, né? Estrela da manhã, filho da alva. Ele colocou esse nome Lúcifer, mas o próprio São Jerônimo não colocou com a conotação de ser um anjo caído. Ele apenas traduziu do grego para o latim. Até porque se você perguntar para qualquer rabino se aqui em Isaías 14 tem alguma conotação com o diabo, um outro poder,
eles jamais vão aceitar isso, até pela cultura monoteísta, é um Deus apenas, não tem outro Deus, não tem uma guerra, entendeu? Então aqui ele colocou Lúcifer, e um pouco depois da Vulgata começaram os pensamentos sobre Lúcifer ser um anjo caído, o diabo ser Lúcifer, ser um anjo caído, e começou a trabalhar essa hipótese, essa tese, e se tornou uma verdade. Mas pela Escritura não é verdade. O que é a estrela da alva? Naquele tempo, se você olhar ao leste, quando o sol nasce, antes de amanhecer, ao leste, lá onde o sol nasce, vê parece uma estrela um pouco maior e mais brilhosa. E quando o sol se põe a oeste, você vê a mesma estrela, ou parece ser outra estrela. Quando anoitece, logo que anoitece, né? Se o dia estiver claro, não tiver nuvem, você vai ver essa estrela. Não é uma estrela, eles achavam que era uma estrela. Aqui faz menção ao planeta Vênus. Vênus é visto a olho nu, quando não tem nuvem, tanto no nascer do sol, antes de nascer o sol, quanto no pôr do sol, assim que o sol se põe. Dá para ver, é a única que se destaca a leste e a oeste. Se você fizer essa experiência, você vai ver o planeta Vênus. Então todos esses escritos, toda essa fala sobre a estrela da manhã é vinculada a Vênus, que eles não sabiam que era um planeta, achavam que era uma estrela, e achavam que era uma estrela portadora de luz própria. Então faz alusão disso aqui com príncipes poderosos, gente que tem luz própria. Então fez uma alusão a Nabucodonosor, como se ele fosse alguém que tinha luz própria, mas também a gente vai ver na Bíblia alguém que é chamado de estrela da manhã. Quem é? Está lá em Apocalipse 22:16, porque também não tem nenhuma passagem bíblica que fale que o diabo, Satanás, foi chamado de estrela da manhã. Mas aqui em Apocalipse capítulo 22, verso 16, vai dizer assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Jesus se colocou como a brilhante estrela da manhã. É a estrela da manhã, o planeta Vênus, que eles tinham como uma estrela que eles achavam que tinha luz própria. Então, eu vejo aqui então que é Jesus. Ora, o texto segue dizendo, a pergunta, lembre-se que é uma pergunta irônica, né? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Também não achei versículo que fala que o diabo derruba todas as nações, mas o Salmo 110 fala isso sobre Jesus. O Salmo 110 foi escrito por Davi. Ele escreveu esse salmo para Salomão, quando Salomão fosse assentar ao trono. Então, nem o próprio Davi sabia que estava sendo profético em relação ao Messias. Quem trouxe essa revelação que o Salmo 110 é sobre Jesus foi o próprio Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 22, do verso 43 ao 45, Jesus faz uma explicação do Salmo 110. É lindo. E ele explica aos fariseus, deixa os fariseus calados sobre esse salmo ser messiânico. Aí Pedro, que estava ali com ele, cita de novo o Salmo 110, lá em Atos capítulo 2, no verso 34 ao 36, e lá no livro de Hebreus cita várias vezes o mesmo Salmo 110. Então o Salmo 110 começa dizendo assim: assim declarou o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, e aguarda enquanto os teus inimigos, de teus inimigos façam objeto de descanso para teus pés. O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro e domina no meio dos teus inimigos. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Eterno está à tua direita. Ele esmagará os reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando cadáveres e esmagando governantes em toda a extensão da terra. Ora, quem é o grande rei
que vai julgar as nações, vai amontoar cadáver, vai fazer tremer terra, e vai esmagar os reis da terra com a sua ira. Jesus. Então, quando aqui, em Isaías 14, verso 12, como pergunta, como foste atirado à terra, tu que derrubava todas as nações? São os mortos questionando Jesus quando chegou lá também. Imagina os mortos falando, você morreu? Não pode. Você não é o cara que esmagou reis, derrubou nações, tremeu terra? Então a gente vê que essa passagem também pode ser remetida a Jesus e não ao diabo. Aí o verso 13 é outra abordagem. Ele diz assim, afinal, tu costumavas declarar em teu coração, lembre-se que é uma ironia, hei de subir até os céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafão, o alto do norte, o Monte Santo. Ora, o Salmo 110, que nós acabamos de ler, diz que quem era o rei, que já estava profetizado, e todo mundo que chega na região dos mortos já sabe, quem é que vai subir acima das estrelas de Deus? Quem são as estrelas de Deus? Está lá em Apocalipse 12, nós vamos ler já já. As estrelas são os anjos. Então quem que vai ficar acima de todo o principado? Acima de tudo, Jesus. O Salmo 110 disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e aguarda. Assenta-te à minha direita. Quem que vai sentar no trono? Jesus. Lembre-se que a fala, você costumava dizer, é irônica. Assim como é irônica para o rei da Babilônia, é irônica para Jesus. E aí eu quero ler com você Efésios 1:20. Efésios capítulo 1, verso 20. Olha o que diz. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés, Salmo 110:1, lembra? E o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja. Olha, o que Deus fez com Jesus? Colocou acima de tudo e concedeu ele a nós. Então, quem é que subiu no trono acima das estrelas de Deus? Jesus. Onde é que fala que o diabo fez isso? Em nenhum lugar. Então, mais um ponto para Jesus. Apocalipse 12:4, para você entender. Agora aqui eu quero me ater a um ensino para o seu coração. Essa história é uma história sobre Cristo, seu nascimento, e a sua ida para o céu, e uma luta que teve lá depois, né? Isso aqui João viu, né? E aqui no verso 4 ele fala bem assim, vou ler o 3 para você entender. De repente apareceu um outro sinal no céu, um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, muito inteligente e muito poderoso, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Ele tem algum governo. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Presta atenção nisso. O que João viu aqui? Um dragão. Um dragão que vai dizer aqui que é a antiga serpente chamada diabo. O verso 9 diz assim, assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, aqui vamos entender uma coisa. Os anjos, agora do diabo, eram essas estrelas que a cauda dele arrastou para si. Ele convenceu os anjos a abandonarem a sua habitação. Então, os anjos mudaram de forma. Os anjos caíram. Os anjos vieram a mudar a sua habitação. Aqui, antes de Apocalipse, em Judas, no verso 6, Judas diz bem assim, ó, quanto aos anjos
que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio. Eles não foram expulsos, não, viu? Eles abandonaram o seu próprio domicílio. Ele os tem mantido em trevas, presos em correntes eternas para o julgamento do grande dia. Entenda, João viu o dragão, e o dragão não teve forma alterada, ele não mudou. O dragão sempre foi dragão, ele é a serpente que estava no Éden, chamado de diabo ou Satanás. Então essa criatura, ela não sofreu mudança. O diabo foi criado dessa forma. Você fala, o quê? Deus que criou o diabo desta maneira? Com toda certeza. Ora, lá em Isaías capítulo 45, no verso 7, Deus fala assim: eu faço a paz e crio o mal. Então quem criou o mal? Você acha que o diabo veio do nada? Você acha que o diabo... quem tentaria o diabo para ele mudar de posição? Ele do nada mudaria? Deus criou ele com defeito? Você acha que Deus criaria o diabo com defeito? Claro que não. Deus criou o diabo para ser diabo. Deus faz a paz, porque Deus não pode fazer o mal. Deus faz a paz e cria o mal. Então quando Deus cria, já cria com essa natureza. Então ele já é desde o princípio. Olha o que Jesus diz: ele é assassino desde o princípio, jamais se apoiou na verdade. Então Deus criou. Eu não tenho nenhum medo de falar isso, porque às vezes nossa religiosidade não permite dizer isso, mas a Bíblia diz lá em Isaías 45, Deus falando: eu faço a paz e crio o mal. A Bíblia diz no Novo Testamento que Deus não pode tentar ninguém, Deus não tenta pessoa nenhuma. Deus às vezes nos permite passar por provações, mas Deus não nos tenta. Então Deus criou um ser para justamente cumprir um propósito no plano da redenção, no plano dessa exposição da graça e da misericórdia, que é o diabo. Você vê que ele não mudou. Ele viu o dragão e a cauda do dragão arrastou terça parte das estrelas de Deus. As estrelas de Deus são os anjos. Os anjos ouviram o diabo, que os persuadiu, e disse: gostei da proposta, nós vamos com você. E abandonaram seu domicílio. Eles não foram expulsos do céu. Então, voltando para a nossa leitura de Isaías 14, quando fala sobre o trono acima das estrelas, está falando do trono de Jesus acima de todo principado, de toda autoridade que possa existir, acima de todo nome que possa existir. Então, como não tem falando sobre isso na Bíblia, sobre o diabo, então não é sobre ele, mas tem falando sobre Jesus. Mais um ponto para Jesus aqui. No verso 14 diz assim: subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Lembre-se, quem está falando isso são os mortos que estão escandalizados. Isso aqui é uma fala irônica. Eles estão ironizando com Nabucodonosor II, e se cabe a Cristo, estão ironizando com Cristo, porque estão dizendo assim: você disse, subirei mais alto que as mais altas nuvens, porque está escrito na Bíblia. Quem escreveu a Bíblia, irmãos, senão o próprio Cristo? Ele é o verbo, ele é o verbo. Então, quem disse a Bíblia? Então, se é a Bíblia, é Jesus, ele é o verbo. E tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Alguém vai falar: ué, mas isso aí não está escrito na Bíblia. Tá, lá em João 14, verso 8 e 9, olha só o que Jesus fala. Filipe solicitou a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Filipe. Jesus está falando aqui como se Deus, parece assim, Jesus saiu do corpo de Jesus e Deus entrou no corpo de Jesus. Uma brincadeira, tá? Só uma alusão. Aí agora é Deus entrando no corpo de Jesus falando: estou aqui com você há tanto tempo, você não me tem conhecido? Aquele que me vê, agora é Jesus falando, quem me vê, a mim vê o Pai. Então como podes dizer, mostra-nos o Pai? Jesus se tornou semelhante ao Altíssimo, ainda que lá em Filipenses diz que ele abandonou sua glória e não quis ser igual ao Altíssimo. Entende isso? Mas quando Jesus se coloca nessa igualdade, ele está dizendo assim: olha, eu e o Pai somos um. Você não está me vendo não? O Pai aqui está, o Pai aqui, ó. Quem vê eu, vê o Pai, porque nós somos um só. Nós somos semelhantes, a nossa natureza é igual.
E aí o escândalo causado na região dos mortos vai perguntar: ué, mas você não quis ser semelhante ao Altíssimo? Mas é uma pergunta irônica, entenda, é uma pergunta irônica. E o Salmo 110 vai dizer também sobre a semelhança: te assenta-te à minha direita. O verso 16 fala assim: os que te veem fitam os olhos em ti e te observam com toda a atenção, indagando: porventura é este homem que fazia tremer a terra inteira, que abalava reinos? Olha só a pergunta irônica. É este homem, Nabucodonosor 2, homem, Jesus, homem, diabo, espírito. Então já aborta, anula a possibilidade de ser o diabo. Mas Jesus, ele fez tremer a terra e abalou os reinos. Não vou ler de novo, nós já lemos o Salmo 110, que ele veio esmagar reis, julgar as nações, isso é abalar reinos. E tremer a terra está aqui em Mateus 27, verso 51 e o verso 57. Verso 51: no mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se em rochas. E o verso 54: e aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passavam, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Então, o Filho de Deus, um homem que tremeu a terra. O diabo tremeu a terra alguma vez? Eu não estou lembrado, mas Jesus tremeu a terra? Está escrito, Jesus tremeu a terra. Mais um ponto para Jesus. Seguindo, verso 18. Eu já poderia parar aqui, mas eu vou continuar com mais o verso 18 e 19, mais uma abordagem. O verso 20, mais uma abordagem. Nós vamos lá para Ezequiel 28 e ver que o personagem lá também não é o diabo, já é outro personagem, não é Jesus, é outro personagem, amém? Ora, todos os reis das nações descansam com honra, cada um no seu próprio túmulo. Tu, no entanto, foste atirado fora da tua sepultura, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Então vamos lá, o verso 18 diz que todos os reis das nações descansam com honra, cada um no seu próprio túmulo. Jesus, que é o rei era para ser o rei dos judeus, o rei dos reis, veio em carne e morreu. Ele foi sepultado com honra? Não foi. Ele foi desonrado. A morte dele foi fora da cidade. Ele morreu lá naquele lugar de vergonha, o lugar onde morriam os criminosos. Ele foi posto com os criminosos. Ele não foi honrado, ele não teve sepultamento, não teve cerimônia, não teve enterro, não teve nada. Ele não foi sepultado com honra, ele foi contado com os criminosos. Então o diabo não foi sepultado em lugar nenhum, mas Jesus foi, e sem honra. E aí no verso 19 ele diz: tu, no entanto, foste atirado fora da tua sepultura, como um galho rejeitado. Quem que foi rejeitado mesmo, irmãos? Marcos 12:10 diz assim: ainda não lestes essa passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar a pedra principal, pedra angular. Isso procede do Senhor e é obra de grande maravilha para todos nós. Aqui está sendo citado o Salmo 118, que fala que a pedra que foi rejeitada se tornou a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina. Então, aqui a gente está vendo que ele foi rejeitado, um galho rejeitado, e o Salmo 118 fala da pedra rejeitada. Ele foi rejeitado, e então o diabo não fala de nenhum lugar que ele foi rejeitado, e Jesus foi rejeitado, é bem claro, é o Salmo 118, verso 22. E aí, por fim, Mateus 27, eu não vou ler para o vídeo não ficar mais extenso. Mateus 27, do verso 27 a 40, tem toda a narrativa de Jesus, a sua humilhação, como um cadáver pisoteado. Rasgaram suas vestes, humilharam ele, bateram nele, rejeitaram ele e deram a ele uma morte com os ímpios. Então, todo esse versículo 18 e 19 está falando de Jesus e não de Satanás. E por fim,
por fim, daqui de Isaías 14, o verso 20 fala bem assim: tu não te reunirás àqueles na sepultura, pois destruíste a tua própria terra e fizeste perecer o teu povo. Portanto, nunca mais se mencione essa descendência de malfeitores. Entenda, de novo, o destinatário é o rei da Babilônia, mas se essa palavra ela tem alguma alusão a algum outro rei, a alguma descendência, também está falando de Jesus. Olha o que Isaías 53 vai falar: portanto, nunca mais se mencione essa descendência de quê? Malfeitores. Jesus foi tido em sua morte com os malfeitores, certo? Aqui em Isaías 53, aí pergunta assim: quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. O que está falando aqui? Que Jesus não teve descendentes, Jesus não teve filhos, porque ele foi morto prematuramente. É como se fosse isso, né? Mas Jesus, claro, não ia casar porque ele tem uma noiva, então ele não podia casar, ele não podia namorar, ele não podia trair a noiva, né, dele. Só que aqui, olha só, mais na frente Isaías 53 vai falar, verso 10 em diante: contudo, está falando que ele não teve descendente, né? Aqui fala de descendência de malfeitores, né? Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Querido, a descendência de malfeitores é irônica, porque essa descendência somos eu e você. Nós somos os malfeitores dessa terra, porque nós andamos debaixo da vontade de Deus. E Jesus falou que nós seríamos odiados por muitos, porque nós somos dele, nós somos vistos. A igreja primitiva foi vista como um bando de malfeitores, de gente que fazia coisas erradas e coisas más perante a sua ótica religiosa ou espiritual. Então, que não se mencione essa descendência de malfeitores, isso é irônico, que não se mencione essa posteridade de Jesus, que sou eu e você. Então, Isaías, capítulo 14, eu encerro aqui, fazendo essa abordagem, mostrando esse personagem. E para encerrar, e eu serei bem breve, nós vamos para o livro de Ezequiel, no capítulo 28, e aqui vamos fazer as abordagens que eu quero fazer com você. Amém? Vamos lá? Talvez isso aqui não mude em nada na sua vida com Deus, não vai afetar o que você já faz, você já anda em santidade, você já resiste ao mal, você já foge da aparência do maligno, você já é um inimigo declarado do diabo, do pecado. Isso não vai mudar em nada na sua história, mas talvez te faça mudar a forma como você enxerga a Escritura, para ver que ela se interpreta a si mesma, ou seja, se não tiver nela, não vale, e que ela não se contradiz, porque é aqui que vai ter uma contradição. Por isso que eu pedi que você ficasse até o final, porque é aqui, em Ezequiel 28, que vai ter uma aparente contradição. Vamos ler? Lembrando, quem é o destinatário? O rei de Tiro. E aqui ele vai fazer uma abordagem mostrando um outro personagem, também em pé de igualdade com o rei de Tiro, e não é o diabo, não tem nada a ver com ele. Vamos lá? Começa aqui no verso 2 de Ezequiel 28. Filho do homem, diz assim ao governante de Tiro: assim declara o Senhor e soberano Deus, na arrogância do teu coração disseste: sou um Deus, eu me assento no trono dos deuses, no coração dos mares. Ora, mas tu é apenas um ser humano, certamente não és divino, ainda que te consideres tão sábio quanto Deus. Ora, és humano. Quem é humano? Se Deus vai fazer uma alusão a um rei, outro rei, ele vai pegar um outro ser humano na mesma condição que ele possa fazer uma alusão. E aí, no caso, quem é este outro ser humano que teve uma posição de governo, que também era ser humano, que estava por cima da carne seca? Quem é esse cara?
está lá em Gênesis 3, versos 5 e 6. Ora, Deus sabe, isso aqui é a fala da serpente com Eva. Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aí a Bíblia vai dizer que ela então viu que o fruto era bom para se obter entendimento, para alimentar a sua carne, e que também era atraente aos olhos, ela foi e comeu. Então quem é que quis ser igual a Deus? Adão. Adão e Eva comeram para serem iguais a Deus, porque essa foi a proposta da serpente, para comerem e como Deus, ou seja, serem iguais a Deus, eles fossem conhecedores do bem e do mal. Então, o primeiro personagem que vem para ser igual a Deus no texto para o rei de Tiro é Adão. Não é Jesus agora e nem mais o diabo, é Adão. Aí no verso 8, fala assim: eis que te farão descer a cova, e certamente terás uma morte brutal em meio aos grandes mares. Quem desceu a cova? O diabo já desceu a cova alguma vez na Bíblia? Não. Gênesis 3,19 diz assim: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Mais um ponto para Adão. Verso 9: porventura ainda replicarás? Eis que sou um Deus diante daquele que te chamar à morte. Ora, na mão daquele que te fere de morte, tu és somente um ser humano e não um Deus. O diabo não é um ser humano. Sem comentários aqui. Verso 12: ó filho do homem, ergue pois um grande lamento sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Estiveste no Éden, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Vamos lá, vou voltar ao verso 12. Tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. O diabo, ele foi modelo de perfeição, sendo que Jesus falou lá em João 8,44, foi o primeiro versículo que lemos, que ele foi assassino desde o princípio, jamais se apoiou na verdade. Então, se Jesus falou essa verdade, se o diabo foi um dia um cara bom, aqui Jesus está contradizendo o que Deus falou pelo profeta Ezequiel, e a Bíblia não se contradiz. Então, quem era o modelo da perfeição? Quem teve 100% da sua capacidade de inteligência, teve esse esplendor de sabedoria? Adão, filhão. Adão foi criado perfeito. E Adão estava lá no Éden. A serpente estava no Éden, aí deu 1 a 1, A serpente estava no Éden, Lá em Apocalipse 22 nós lemos. Então tem um versículo que diz que a serpente estava no Éden, beleza. Mas a serpente, o versículo não fala da serpente, por quê? Ele nunca foi perfeito. Ele desde o princípio foi assassino. Então ele foi mal desde o princípio. Amém? E tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Deus, quando criou Adão, ele primeiro criou a terra para deixar tudo preparado para o Adão. Não tem nenhum versículo que diz que a terra foi criada para o diabo. A terra não foi criada para Satanás, não, filhão. A terra foi criada para Adão e Eva e a sua descendência. A terra não foi criada para o diabo. Amém? Verso 14, estou acabando. Além disso, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre as pedras resplandecentes. Quem que foi colocado como guardião do jardim? Gênesis 2,15. Foi Eva? Foi o Satanás? Foi Jesus? Quem que foi colocado como guardião do jardim? Gênesis 2,15 vai revelar para nós. Assim, o Senhor tomou o homem,
e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. Então Deus colocou o homem com uma função de ser um guardião, um zelador, para cuidar do jardim. O diabo não tem nenhuma fala bíblica que diz que o diabo foi colocado lá para guardar. Verso 15, outra abordagem: naquele tempo eras perfeito, irrepreensível em teus pensamentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Ora, de novo vem para a contradição. Alguém foi criado perfeito, e Jesus disse que lá o diabo foi criado mal. Ele é desde o princípio mal, não teve bondade nele, nunca. E aqui alguém foi criado perfeito. Quem foi criado perfeito? Adão. Adão foi criado perfeito, até que se observou a malignidade em Adão. Quando? Quando ele viu que a árvore era boa, atraente aos olhos, boa para se alimentar e boa para se obter o entendimento. Então, quando ele viu lá a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, eles comeram a carne, se observou a malignidade. Então é Adão de novo. E aqui faz contraste e entra em choque, contradição com João 8,44, e a Bíblia não se contradiz. E por fim, vou fazer a última abordagem. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encheste teu coração de arrogância e brutalidade. Está falando do rei de Tiro. E pecaste. Por este motivo eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. Então Tiro foi bom, Tiro começou a sua jornada como um bom rei, como um bom governante, como uma pessoa boa, mas ele se encheu de arrogância, pecou. Aí Deus falou: quer saber? Vou apagar esse cara da história, vou expulsar ele do bom lugar que eu coloquei ele. Igual fez com Adão. Então, toda analogia de Ezequiel 28 é com Adão. Fala de perfeição, fala do Éden. Então, não tem nada de Satanás aqui em Ezequiel 28. E aqui ele foi colocado para fora, né? E a palavra ó querubim da guarda, ele não está afirmando que ele é um querubim. É uma condição que ele estava, porque querubim é guardião. Então, ele foi colocado como um guardião para zelar do Éden. Que entenda, Deus não criou o homem no Éden. Se você olhar o relato da criação em Gênesis 2, você vai ver que Deus criou o homem lá onde tinha água e barro, lá fora do Éden. Quando Deus cria o homem, aí a Bíblia diz que Deus então coloca o homem lá no Éden. Então Deus não criou o homem lá no Éden. Deus criou o homem fora do Éden, onde tinha água e terra. E aí Deus coloca o homem lá, tá bom? Então você precisa entender isso para ver que ele foi colocado com o propósito de ser um guardião. A palavra querubim é guardião. Ele foi colocado como um guardião, não um ser celestial, mas um guardião. Amém? Gênesis, para finalizar, vou ler Gênesis 3, verso 23 e 24, e a gente encerra aqui, e eu espero que isso tenha sido uma bênção para você. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Então, quem foi expulso? Adão e Eva. A Bíblia não fala, a Bíblia nem sequer relatou o que aconteceu com a serpente. Se foi expulsa, se ficou lá, se voou, não relata. Mas Adão e Eva foram banidos do Éden. Então, eu quero louvar a Deus pela Escritura. Aplique essas regras na sua leitura diária. Não invente a roda, não interprete a Escritura de maneira pessoal, né? O apóstolo Pedro escreve isso, diz que a Escritura ela não é de interpretação pessoal, porque ela foi dada pelo Senhor. Então hoje nós temos essas ferramentas para entender a Escritura, para estudar e para ensinar as pessoas. Como eu disse, isso talvez não mude em nada a sua vida, não mude em nada. Inclusive se você quiser acreditando, se você acha, né, eu acho mais bonito acreditar que o diabo era um anjo de luz. Amém, querido? É uma decisão sua de crer nisso. Mas a Escritura não dá a nós
nenhuma margem para acreditar nisso usando as regras da interpretação. A própria Escritura se explica, e aqui não explica em nenhum lugar que o diabo estava lá em Isaías 14 ou em Ezequiel 28, e ela não se contradiz, porque se o diabo foi um anjo de luz, Jesus contradiz isso quando ele diz que desde o princípio ele foi assassino e jamais, ou seja, em nenhum momento teve verdade nele. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te faça compreender a Escritura e viver cada vez mais e mais na presença do Senhor. Deus abençoe. Valeu.